Vou iniciar a live agora, 21h10, com 10 minutos aí de... já deu tempo aí da galera entrar, e conforme a galera for entrando, eu vou atualizando, ok? Então, aqui eu tenho uma pasta de trabalho contendo diversas planilhas. Na realidade, é um arquivo que contém o budget, o orçamento de vendas de uma empresa, no caso, por vendedor, de um varejo, e essa empresa ela atua em 4 estados da região sudeste, nos 4 estados da região sudeste, né? São dados fictícios, lembrando aqui que foram dados criados só para essa live aqui, ok? Não são dados reais, nem os nomes, nem os números. Então, aqui eu tenho essa pasta de trabalho, ela é composta por uma aba, uma planilha, no caso, de histórico por estado, histórico de vendas por estado, uma outra planilha com budget do mesmo estado, ok? Que é um resumo do orçamento de vendas por vendedor. Então eu tenho esse mesmo formato aqui de histórico de vendas dos últimos 6 meses de vendas do Espírito Santo, de Minas Gerais, MG, do Rio e de São Paulo, ok? Os 4 estados aí da região sudeste. Então, voltando aqui, só para explicar, a ideia aqui não é explicar o que a planilha faz, no caso, qual é o objetivo, de fato, de como se abrir um orçamento, que é o que essa planilha aqui faz, o que essa pasta de trabalho, perdão, faz. No caso aqui, eu quero mostrar como criar um menu aproveitando essas informações, ok? Para navegar entre essas planilhas. Mas só para dar uma passada aqui eu tenho uma planilha contendo o desdobramento do orçamento de vendas por vendedor do estado do Espírito Santo, por exemplo. Aqui na coluna C eu tenho o nome de cada vendedor, ok? Aí eu tenho aqui a região que ele atua, tenho o código do vendedor na coluna B. Aqui na coluna F eu tenho o nome do supervisor de cada vendedor, ok? Na coluna G eu tenho o nome do gerente responsável por esse estado. E na coluna H eu tenho o segmento de clientes que esses vendedores atendem, ok? Da coluna J à coluna O, eu tenho o histórico de vendas dos últimos 6 meses. No caso aqui, como nós estamos em maio, digamos que eu queira desdobrar o budget, o orçamento, no caso, de vendas do mês de junho. Só que o meu mês de maio ele ainda não está fechado. Então, para eu desdobrar o budget de junho, eu preciso usar uma base histórica. Então, aqui, os critérios que eu estou utilizando, nesse caso aqui especificamente, utilizando a base histórica dos últimos 6 meses de vendas realizadas, de faturamento, ok? Como o meu último mês fechado é o mês de abril, então eu estou pegando aqui de novembro de 2017 a abril de 2018, ok? Aí aqui eu tenho mini gráficos na coluna P, mostrando aqui o desempenho por vendedor, por mês. Na coluna Q, eu tenho o faturamento total, somando esses últimos 6 meses de vendas. Na coluna R, eu tenho a média. E aqui na coluna S, eu encontro o peso de cada vendedor, que representa o histórico de cada vendedor nos últimos 6 meses. Ou seja, quanto representa aquilo que o desempenho de cada vendedor em cima do total. Ok? Então, tem percentuais maiores aqui e tem percentuais menores. Na coluna U,
eu tenho a minha meta traçada pelo budget proposto aqui em cima, ou seja, eu digitei 950 mil pelo histórico de vendas, ele distribuiu essa meta aqui para todos os vendedores, totalizando 950 mil aqui no final, ok? Se eu digitasse aqui, por exemplo, 980 mil, ele redistribuiria, totalizando 980 mil aqui embaixo, ok? Sempre considerando aí o peso em cima do histórico dos últimos 6 meses. Aí aqui, essas colunas que estão em azul, eu destaco aqui o realizado de junho de 2017, ou seja, do ano anterior, do mesmo período, do mesmo mês do ano anterior, né? Lembrando aqui que eu estou abrindo o budget de junho de 2018, desdobrando esse budget pela equipe, e eu estou comparando o resultado aqui da distribuição, do desdobramento, com esses mesmos vendedores, com o realizado desses mesmos vendedores nesse mesmo mês, só que do ano anterior, ok? Estou comparando o mesmo período desse ano contra o mesmo período do ano anterior. A meta desse ano com o realizado do ano anterior, ok? E aqui nas colunas em verde, que são a coluna Z e a coluna AA, eu tenho a meta que foi aberta, no caso, para esse mês corrente, para o mês de maio de 2018. Como eu não tenho o mês fechado ainda, que hoje ainda é dia 15, eu segui a lógica aqui de pegar a meta para comparar a meta que eu estou abrindo, que eu estou desdobrando, com a meta que já foi traçada para o último mês. Ou seja, eu estou pegando a meta que a meta futura que eu estou projetando por vendedor, e estou comparando com a meta que já foi definida para esse mês que está acontecendo agora. Ok? Então, é mais para vocês entenderem mesmo o que é a pasta de trabalho, o que é o arquivo que a gente vai trabalhar na construção aí do menu para navegar entre essas planilhas. Ok? Aqui eu falei do estado do Espírito Santo, tanto o histórico de vendas dos últimos 6 meses, quanto o budget desdobrado, ou seja, o orçamento de vendas desdobrado pela equipe, né? E aqui eu sigo o mesmo raciocínio, a mesma lógica para os outros estados, ok? Então aqui eu tenho Minas, aqui eu tenho Rio de Janeiro e aqui eu tenho São Paulo. Essa outra planilha aqui, eu tenho relatório sintético. O que quer dizer? São as informações consolidadas por supervisor, por segmento, por estado. Então, conforme eu for consolidando, eu vou colocando esses relatórios consolidados, ou seja, essas informações consolidadas no relatório sintético, ok? Eu vou tirando lá dos meus relatórios analíticos por estado, nesse caso aqui, e vou consolidando, vou sintetizando no meu relatório sintético. Então, eu criei uma aba aqui chamada REL sintético. Então, aqui eu tenho o histórico de vendas. Na realidade, são as mesmas informações, né, que tem lá por estado. Eu tenho por supervisor e por segmento de cliente, ok? Tenho aqui embaixo só por supervisor, totalizando cada estado aqui. Mais para baixo um pouco, eu tenho por segmento de cliente. E aqui no final eu tenho por estado. Então tem diversas visões diferentes aqui das mesmas informações, né? Totalizadas são iguais, ok? E aqui no final eu tenho uma última planilha, que eu tenho um dashboard contendo algumas análises aqui, alguns gráficos, plotando essas informações que estão no meu relatório sintético. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu histórico de faturamento dos últimos 6 meses por estado, um gráfico para cada estado. Tenho aqui a meta por estado, distribuída aqui por estado, que foi aberta para o mês de junho, foi definida para o mês de junho, ok? Que são aqueles
950 mil lá do Espírito Santo, 1.590.000 de Minas, 1.730.000 do Rio e 1.850.000 de São Paulo. Ok? Aqui embaixo eu tenho um comparativo do crescimento por estado também, ou seja, o quanto que cresceu a meta que eu estou abrindo para o mês de junho, que é o mês futuro, não é o próximo mês, contra o mesmo mês do ano anterior, ou seja, eu quero crescer, eu estou definindo que essa meta, se a meta for atingida para todos os estados, se todos os vendedores atingirem a meta, eu vou crescer pelo menos 40% em São Paulo, pelo menos 32% no Rio, pelo menos 16% em Minas e pelo menos 8% no Espírito Santo. Isso comparando com o ano anterior. E comparando com o mês anterior, eu vou crescer 37% em São Paulo, pelo menos 31% no Rio, pelo menos 12% em Minas e pelo menos 10% no Espírito Santo. Ok? Aqui do lado, eu tenho um comparativo total da meta de junho. Junho de 2018, a meta que eu estou abrindo contra o realizado de 2017, ou seja, quanto que foi esse crescimento, quanto que é esse crescimento previsto, melhor dizendo. E aqui, que é 25%, ok? E aqui eu tenho 23%, que é quanto que eu estou prevendo crescer contra o mês anterior. Aqui embaixo, eu tenho o histórico de faturamento. É igual lá de cima, né? Só que ao invés de ser por mês e por ano, no caso por período, eu tenho aqui dos últimos 6 meses acumulados, só que dividindo por segmento de clientes, ok? Então, o mercado frio, por exemplo, ele é sempre maior do que o autosserviço do que o subdistribuidor. No caso aqui, esses números são relativos a vendas de produtos de bens e consumo, são vendas de bebidas. Pode ser de cerveja, pode ser de isotônicos, pode ser de refrigerantes. Então, bebidas se enquadra, a categoria bebidas se enquadram no segmento de mercado bens e consumo. Então, são dados fictícios, no caso, de uma empresa de bens e consumo. Ok? Bens de consumo, desculpa. E aqui do lado eu tenho a distribuição da meta por segmento, que é essa meta que foi traçada, só que por segmento. Ou seja, eu tenho 70% da meta, praticamente aqui, no mercado frio, e os outros 15%, 18% para o autosserviço e o restante para o subdistribuidor, okay? Que são os depósitos de bebidas. Autosserviço são lojas de conveniência, tem alguns outros clientes também que se enquadram nesse tipo de ramo de atividade, né? E aqui no final eu tenho um ranking de supervisor por faturamento. Ou seja, eu peguei todos os supervisores de todos os estados, de todas as regiões aí, no caso, regiões que eu digo são os municípios e bairros aqui que eles atendem, ok? E classifiquei do maior para o menor na ordem de faturamento dos últimos 6 meses. Então aqui eu tenho em primeiro lugar Renata Carvalho, com 4 milhões vendidos, 4 milhões e 400 vendidos. E eu tenho por último o Pedro Martins, com 661 mil vendidos. Isso não necessariamente tem a ver com o desempenho, né, de vendas, mas pode estar ligado diretamente à rota que cada vendedor tem para atuar. Ok? Então vamos falar agora de menu, que é o que interessa aqui na live de hoje, né? Então, eu tenho duas formas, como eu falei lá no início da live, eu tenho duas formas de criar um menu. Eu tenho um menu que eu posso criar numa planilha separada, ok? E eu tenho um menu que eu posso criar na lateral ou na parte de cima. Eu, particularmente, gosto muito do menu lateral, que ele fica igual a um sistema. Então, você navega aqui entre os botões, entre as planilhas, apertando os botões aqui do lado, e parece que você não saiu da mesma planilha. Dá um efeito muito bacana. Você pode ocultar aqui
os nomes das planilhas embaixo e você vai navegando de uma planilha para outra pelos botões, ok? Só que nessa primeira parte, nós vamos ver como construir um menu utilizando uma planilha separada, que é a forma mais tradicional aí que as pessoas utilizam no Excel, ok? Então aqui eu vou inserir uma planilha nova, ou eu clico com o botão direito do mouse aqui em qualquer planilha, em qualquer aba, e vou inserir, em seguida a planilha, e dou um OK, ou eu posso vir aqui nesse maisinho no final aqui, na minha última planilha. E ele vai inserir uma nova planilha após a planilha que estava selecionada, que era o histórico de vendas do Espírito Santo. Eu vou trazer essa planilha aqui, vou arrastar com o mouse para frente, ok? Vou renomear aqui para menu. Beleza? Eu poderia renomear aqui para início, para qualquer coisa. Aí fica a critério de cada um. Eu gosto de utilizar o nome menu para os menus que eu crio no Excel, quando eu crio numa planilha separada. Ok? A vantagem também de se criar um menu em uma planilha separada é que você não toma muito espaço nas planilhas principais, que tem as informações. Então, por exemplo, quando eu crio um menu aqui lateral, ele toma um espaço aqui das informações, ele empurra essas informações para o lado. Então, eu tenho uma visão menor dos meus relatórios, dos meus gráficos, dos meus dashboards, etc. A vantagem de se utilizar um menu numa planilha separada é essa, ok? Então aqui vai muito da criatividade de cada um, né? Para você, na realidade, você começa a desenhar ali o seu menu. Então você pode criar um menu de duas formas aqui no menu, na planilha separada. Você pode inserir imagens que você pega aí do Google e etc. Ou você pode inserir uma autoforma. Desculpa o jeito que eu estou falando, porque eu estou meio garganta doendo, estou falando um pouco baixo, e hoje eu não estou tão bem, mas vamos seguir. Então aqui eu posso inserir uma forma, uma autoforma, e aqui eu posso inserir um retângulo. No caso, eu posso inserir a forma que eu quiser, né? Que cada um cada um coloca a forma que achar melhor, que achar mais bonita, né? Eu gosto muito de utilizar o retângulo com cantos arredondados, ok? Então eu venho aqui e seleciono um pedaço aqui e crio o meu primeiro botão, que eu vou, na realidade isso é uma autoforma que vai virar um botão, ok? Então, eu gosto também de utilizar as próprias linhas aqui das colunas e das linhas para me dar base aqui de tamanho do botão, da forma que eu vou transformar em botão, ok? Então aqui eu posso encostar bem aqui na linha da coluna, por exemplo, e na linha aqui da linha. E aqui eu vou arrastar até a divisão aqui entre as colunas E e F, beleza? E aqui eu clico com o botão direito e venho em editar texto. Então eu vou ter que criar um botão, né, voltando aqui, eu tenho que olhar para toda a minha pasta de trabalho, todo o meu arquivo, ok? E ver a quantidade de planilhas que eu tenho para ver a quantidade de botões que eu vou ter que inserir aqui no meu menu. Beleza? Então aqui eu vou ter que criar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 8 botões de histórico de vendas e budget aberto por vendedor, né, o analítico, por estado, e mais 2 botões que são relatório sintético, contendo aqui diversos relatórios que eu criei, ok? E o meu dashboard aqui para finalizar. Então já tenho mais ou menos em mente como é que eu vou criar.
em relação ao layout. Eu vou escolher uma outra cor aqui do botão. Eu gosto de utilizar as cores cinza. Cinza mais claro e cinza mais escuro. Então aqui no meu histórico de vendas, vou utilizar o cinza um pouco mais escuro. Ok? A borda azul aqui eu vou tirar, clicar com o botão direito do mouse em formatar forma. Essa linha aqui eu vou tirar, vou deixar sem linha. Beleza? E pronto, ele ficou sem linha. E aqui eu clico com o botão direito, vou em editar texto e vou escrever. Eu costumo usar caixa alta nos menus. É uma coisa minha, mas vocês podem ficar à vontade aí para escreverem da forma que acharem melhor. Escrever histórico de vendas, tracinho Espírito Santo, ES. Vou alinhar aqui no meio e vou centralizar. Deixar em negrito aqui, colocar em negrito. Aqui eu vou diminuir o tamanho da fonte para ver se cabe aqui. Deixar 11 mesmo e vou abrir um pouco para baixo aqui o tamanho do botão, só para caber o texto aqui, ok? Então aqui eu tenho o histórico de vendas do Espírito Santo. E aqui, meu primeiro botão, eu já vou fazer um link com a planilha que eu quero que ele abra, que eu quero que ele acesse quando eu clicar nesse botão, ok? Então aqui eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou em link. Ou, dependendo da versão do Excel, esse Excel aqui que eu utilizo é o Excel 2016. Mas se for, por exemplo, o Excel 2010, ou até uma versão anterior, vai estar hiperlink. Né? A mesma coisa, link ou hiperlink é a mesma coisa, para esse caso aqui. Né? Então, botão direito do mouse, link, clique em link ou hiperlink, e aqui ele vai perguntar se você quer colocar esse botão, você quer que esse botão te redirecione para uma página da web ou para algum arquivo, no caso que você tenha aqui no seu computador, ou na rede, ou no pendrive, etc. No caso aqui, eu quero colocar no mesmo documento, eu quero que ele abra, eu quero que ele acesse uma planilha do mesmo documento, ou seja, do mesmo arquivo, da mesma pasta de trabalho. Ok? Lembrando que isso aqui é uma planilha e o conjunto de planilhas é igual a uma pasta de trabalho. Então aqui eu venho colocar neste documento e aqui eu vou selecionar histórico, underline vendas, underline ES, que é referente aqui ao histórico de vendas do Espírito Santo, e vou clicar em OK. Aqui em cima, você pode observar que ele pergunta qual a referência de célula que você quer que ele acesse quando você clicar no botão. Ou seja, quando eu clicar em OK aqui, e depois clicar no botão histórico de vendas, ele vai selecionar direto a célula A1. Se eu quiser que ele selecione outra célula, ou seja, que ele me exiba uma informação que está lá na célula Z100, por exemplo, eu coloco o Z100 aqui, entendeu? Então eu faço essa dança, essa transição aí entre planilhas, configurando aqui, escolhendo aqui a célula que eu quero e o nome da planilha que eu quero. Cliquei em OK, pronto. Quando eu clicar aqui, ele vai acessar a planilha histórico de vendas do Espírito Santo. Ok? E selecionou lá a célula A1. Vou voltar aqui no menu. Só que aqui vocês podem reparar que quando eu passo o mouse em cima e paro o mouse em cima do botão, ele me exibe todo o diretório onde está esse arquivo, essa pasta de trabalho. Eu posso ocultar isso também. Posso colocar uma mensagem ali orientando a pessoa que está utilizando a planilha. Então, numa empresa, por exemplo, onde várias pessoas utilizam a mesma planilha, uma planilha compartilhada na rede, etc., você pode colocar uma mensagem oculta aqui no lugar desse texto gigante aqui que mostra o diretório dessa pasta de trabalho. Então, eu venho aqui com o botão direito do mouse, clico em cima e vou em editar link. Aqui em editar link, ele voltou para o mesmo lugar, ok? A1 aqui selecionado, digitado,
e histórico de vendas do Espírito Santo selecionado. E eu venho aqui em dica de tela. O que é dica de tela? É o texto que eu quero que seja exibido quando a pessoa, quando o usuário da planilha passe o mouse em cima daquele botão que eu estou criando, ok? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, histórico de vendas Espírito Santo. Pronto. Ok? Ok. Quando eu passar o mouse em cima de novo, vai aparecer a mensagem histórico de vendas tracinho Espírito Santo. Beleza? E aqui, quando eu cliquei aqui, voltando aqui no histórico de vendas, eu já tenho que criar um botão aqui para ele voltar para o menu, que é o mesmo botão que eu vou aproveitar e já vou colar nas outras planilhas. Então eu particularmente gosto muito de usar uma outra forma aqui, uma outra autoforma, que é a forma da setinha. No caso aqui ele tem a seta para a direita, coloco aqui em algum lugar e venho aqui e rodo essa seta para a esquerda. Ou seja, dando a entender que eu quero voltar a planilha que está à esquerda. Ok? Vou colocar aqui um cinza mais escuro. Vou diminuir um pouco aqui para caber aqui em cima. E aqui eu clico com o botão direito do mouse. Vou lá em link ou hiperlink. Vincular aqui do lado esquerdo. Eu clico em colocar neste documento. Venho aqui na primeira aba, que é a aba menu. E aqui em dica de tela eu já posso colocar voltar ao menu, por exemplo, ou voltar ao início, alguma coisa do tipo. Ok e ok. Pronto. Quando eu passar o mouse aqui em cima da setinha, vai aparecer lá voltar ao menu. E eu volto lá ao meu menuzinho que eu estou criando. Beleza? E agora eu não preciso necessariamente criar uma nova forma, fazer tudo de novo. Eu posso aproveitar o mesmo botão e copiar aqui do lado. Ou aproveitar a cor dele e copiar para baixo e criar todos os históricos para depois criar aqui os budgets. Beleza? Então eu já colei aqui o segundo. Lembrando que são 4 de histórico, 4 de budget, né? O terceiro e o quarto. Só dei Ctrl C e Ctrl V, mais nada. Aqui eu já clico com o botão direito, edito aqui, já coloco Minas Gerais, MG, maiúsculo. Aqui, RJ. E aqui, São Paulo. Se eu clicar em cima, ele vai sempre para a mesma planilha, porque eu não alterei o link lá, o hiperlink do botão, da forma, que eu estou aproveitando, estou transformando em botão. Então eu tenho que entrar um por um, clicar em editar link, e vir aqui em colocar neste documento, e alterar aqui para cada estado aqui, referente aos botões novos, no caso, né? Esse daqui vai ser histórico vendas Minas. Esse aqui eu vou editar e vou colocar histórico de vendas RJ, ok? Esse daqui eu vou editar, vou colocar histórico de vendas São Paulo, beleza? E agora, cada um vai para seu estado que está escrito lá no botão, ok? Só tem uma coisa aqui que eu não ajustei, que foi o texto que aparece aqui quando eu passo o mouse em cima. Então eu venho aqui em editar link, vou em dica de tela novamente e altero aqui para nesse segundo botão aqui para Minas Gerais. Ok. Rio de Janeiro, minha terra natal. Ok. E aqui para São Paulo. Editar link, dica de tela.
São Paulo. Beleza? Pronto. Agora quando eu passar o mouse em cima, está aparecendo certinho lá cada um dos botões com o nome do estado, com a frase lá no texto, no caso, histórico de vendas, tracinho, na frente. E agora, eu vou criar os botões para acessar o meu budget aqui, que está desdobrado por vendedor. Ok? Então eu posso aproveitar o primeiro botão aqui. Aí eu colo aqui do lado, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou mudar a cor para um cinza mais claro. Mudar a cor da fonte aqui para preto, para ficar diferente aí, para dar uma destacada em um botão do outro. E que eu vou colocar budget ou orçamento de vendas, tanto faz. Vou botar budget por vendedor ES, ok? Ou vou colocar o seguinte, vou colocar budget analítico ES Espírito Santo, beleza? E já vou copiar aqui para baixo os outros 3 estados aqui do Sudeste. Colar aqui, Ctrl C no primeiro, Ctrl V para baixo, beleza? E aqui eu mudo para Minas Gerais, aqui eu mudo para RJ, e aqui eu mudo para São Paulo, ok? Aqui eu vou clicar com o botão direito do mouse, do primeiro aqui, né? Editar link ou hiperlink, ok? Sempre lembrando aí que pode ser link ou hiperlink, dependendo da versão do Excel. Vou aqui no Budget ES, nesse primeiro botão aqui, ok? Aqui, no segundo, editar link também. Vou no Budget Minas, MG. O terceiro aqui, editar link, botão direito do mouse, editar link. Budget Rio. E o quarto aqui, editar link, Budget São Paulo. Beleza? E aqui, só para finalizar, vou voltar lá, vou editar link de novo. Poderia ter feito de uma vez, né? Mas tudo bem. Vou colocar aqui Budget Analítico Espírito Santo. Vou até aproveitar aqui esse texto, vou copiar para não ficar digitando toda hora. Botão direito do mouse, editar link. No segundo aqui, dica de tela. Troco aqui o histórico de vendas por budget analítico. Aqui é a mesma coisa. Aqui é Rio de Janeiro. E aqui São Paulo. Eu acho que eu pulei um ali, vou até voltar para olhar. São Paulo, beleza. Aqui em Minas, editar link. Aqui está Minas Gerais. Beleza. Pronto, agora eu tenho aqui o botão que acessa o budget analítico, que é o desdobramento da meta de vendas por vendedor do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Rio e de São Paulo. Ok? Cliquei aqui, fui para São Paulo. Cliquei aqui, fui para o Rio. Cliquei aqui, voltar aqui, fui para Minas. E cliquei aqui, fui para o Espírito Santo. Beleza? Agora, tem uma outra forma aqui. Vou aproveitar essa seta aqui. Eu posso aproveitar essa seta para colar esse mesmo botão que volta para o menu, que volta para o início, nas outras planilhas. Ou, como eu tinha falado anteriormente, eu posso pegar uma imagem da internet. Então aqui, eu já tinha deixado aqui no modo de pesquisa aqui do Google, que eu coloquei aqui, por exemplo, seta voltar girando, fui lá em pesquisar imagens e apareceram essas setas aqui. Então eu posso aproveitar, por exemplo, essa seta amarela aqui que está mais bonitinha. Clico com o botão direito do mouse, copiar a imagem.
venho aqui e dou um Ctrl C, ou botão direito do mouse, colar especial bitmap, ou JPG, ou PNG. E aqui eu escolho um local para minha setinha ficar, ok? E funciona da mesma forma, tanto a autoforma quanto uma imagem que eu peguei da internet, ou se eu tinha imagem guardada, eu também clico com o botão direito do mouse, vou lá em link ou hiperlink e seleciono lá o colocar neste documento, e nesse caso aqui a planilha menu, para ele voltar para o início, voltar para o menu, para eu navegar entre as planilhas, ok? Então selecionei aqui, que eu tenho que, lá em dica de tela, digitar voltar ao início, e pronto. Vou até aproveitar essa setinha aqui e vou colar nas demais planilhas aqui, Ctrl C uma vez e Ctrl V em todas, ok? Até diminuir um pouco aqui para caber. Beleza. Sempre aqui voltar ao início, tá vendo? O que eu fiz em um, né? Inclusive o texto lá que eu coloquei na dica de tela, ele já vale para os outros que estão sendo colados, ok? Colando aqui em todas as planilhas, beleza? Analítico, budget analítico aqui por vendedor de São Paulo também, ok? E vou aproveitar e já vou colar aqui no meu relatório sintético. Colar aqui na parte de cima. E aqui no meu dashboard. Clicar aqui em cima para ele aparecer aqui legal. Vou botar aqui do lado direito para ficar bacana. Beleza? E pronto. Então eu já tenho aqui os botões criados que acessam o histórico de vendas de cada estado e o budget analítico por vendedor de cada estado também. Ok? Agora, para finalizar, eu vou criar os dois botões que faltam e depois eu faço aqui a formatação final do meu menu. Então aqui eu venho em inserir, posso criar um novo botão aqui, eu poderia até aproveitar o botão que já está criado. Um dos botões que já estão criados, ok? Vou alinhar aqui, aproveitar essa linhazinha da linha da coluna, das células aqui. Vou colocar uma outra cor aqui mais clarinha, um laranja. Vou fazer o seguinte, uma ideia, vou colocar em verde, meu relatório sintético, e em amarelo, em homenagem à Copa do Mundo, está todo mundo apreensivo esperando. Vou colocar aqui um amarelo clarinho, que vai ser o meu botão que vai acessar o dashboard, ok? Então aqui no verde, vou clicar com o botão direito, editar texto, e aqui eu vou digitar relatórios sintéticos, beleza? Venho aqui, coloco em negrito, alinho no meio aqui, centralizo o texto, e aqui no amarelo, botão direito do mouse, editar texto, dashboard. Mesma coisa que alinhei ao meio, centralizei o texto, coloquei em negrito, beleza? Botão direito do mouse, vou lá em link ou hiperlink, ok? Colocar neste documento e vou aqui em relatório sintético e já vou preencher aqui minha dica de tela, para não ter que ficar voltando depois, ok? Relatórios sintéticos,
Ou eu posso até colocar assim, quer ver? Para ficar até mais fácil para a pessoa que não está acostumada com a planilha, né? A pessoa que vai acessar essa planilha, que está na rede de uma empresa, por exemplo, para consultar alguma coisa, ela vai ficar mais fácil dela entender para que serve aquele botão. Então eu coloquei aqui acessar relatórios sintéticos, por exemplo. Ok, ok. Aí quando eu passo o mouse em cima, está lá, acessar relatórios sintéticos. Até ajuda a pessoa a entender facilmente para que serve aquele botão, para onde é que vai levar aquele botão ou o que aquele botão vai fazer. Porque um botão desse poderia ter uma macro, por exemplo, interna, né? É importante também colocar que é um botão de navegação, deixar claro isso no menu, para a pessoa não ter dúvidas na hora de clicar e acabar sem querer fazendo uma besteira com os dados da planilha, né? Clicar aqui com o botão direito do mouse em dashboard, vou em link, aí vem aqui, já está selecionado aqui colocar neste documento, seleciono aqui a planilha que eu quero que ele acesse, que é a planilha dashboard, e dica de tela, acessar o dashboard. Ok, ok. Passo o mouse em cima, está lá, acessar o dashboard. Beleza? Agora, eu faço aqui a formatação para ficar bacana. O que eu vou fazer aqui? Vou jogar um pouco para o lado aqui, certo? E essas duas colunas aqui, eu vou diminuir de tamanho, colocar um tamanho 3 aqui, por exemplo. Aqui, essas das extremidades aqui também, a coluna C e a coluna J. Botão direito do mouse, largura da coluna 3. Isso é muito pessoal, tá? Vai muito de cada um. Você pode formatar da forma que você melhor desejar. Beleza? Às vezes vocês estão olhando esse menu aqui e estão falando, pô, mas que menu feio e tal, que cores horríveis. Mas assim, é muito pessoal, entendeu? É mais a explicação mesmo para vocês aprenderem a criar um menu. Beleza? Aí eu vou selecionar aqui, eu posso selecionar aqui essas células que envolvem os botões, para criar aqui umas bordas, uma aparência assim de linhas, né, contornando esses botões, bordas externas. E aqui no meio, eu vou criar uma linha, botão direito do mouse, ou Ctrl 1, né, que é o atalho para chamar o formatar células. Aí vem aqui na aba bordas e clico aqui na linha lateral, beleza? Aqui eu vou criar outra linha, Ctrl 1 aqui com o atalho do teclado, né, para chamar aqui o formatar células. E aqui em cima, eu posso mesclar essas células aqui selecionadas, colocar uma borda externa também, e digitar, por exemplo, menu, orçamento, junho 06, 2018. Negrito, vou aumentar um pouco aqui a fonte, para ficar legal. E para finalizar o meu menu, o que eu posso fazer aqui? Para tirar essas linhas do fundo aqui, né, das células, das colunas e das linhas, eu venho aqui em exibir e clico aqui em linhas de grade. Desmarco aqui onde está marcado linhas de grade. Pronto. Posso também colocar um fundo aqui para essas células mescladas, onde está escrito menu traço orçamento 06-2018. Colocar um fundo azul escuro aqui, fonte branca, que fica bacana. Beleza? E está o meu menu pronto, onde eu consigo navegar aí entre todas as planilhas, acessando cada planilha e voltando para o menu com a minha setinha aqui, que poderia ser uma seta de autoforma ou outra imagem qualquer, né?
Poderia ser o símbolo da escola, que é aquele símbolo que tem a setinha voltando, né, que volta para o menu. Beleza, pessoal? Então eu finalizei aqui o menu. Meu menu está pronto. Hoje eu falei do menu criado numa planilha separada. Ok? Só recapitulando aqui o que foi falado no início. Na próxima semana eu vou estar falando do menu criado na lateral. Eu vou estar ensinando como criar um menu na lateral aqui, ok? De todas as planilhas. Vou utilizar essa mesma pasta de trabalho, esse mesmo arquivo, para ensinar como navegar entre as planilhas pelo menu lateral, tipo aquele de sistema, né? Onde eu posso aqui, por exemplo, vir em arquivo, deu um pane, um pau aqui no Excel, não sei o que aconteceu. Vim aqui em arquivo, vem em opções, e aqui em avançado, eu tiro aqui a opção, eu desmarco a opção mostrar guias de planilha. Então eu fui lá em arquivo, vim aqui em opções do Excel, ele abriu aqui as opções do Excel, vim em avançado e desmarquei aqui onde está escrito mostrar guias da planilha. Ok? Desci a barrinha aqui até chegar nessa opção que está aqui em opções de exibição desta pasta de trabalho. Aí ele mostra o nome da pasta de trabalho aqui. Ok? Clicar em OK e ele oculta embaixo todas as planilhas, as abinhas lá da minha pasta de trabalho, do meu arquivo. E fica até mais bacana aqui para eu navegar entre as planilhas utilizando o menu. Fica com mais cara de sistema, de solução, né, sistêmica. Beleza? Vamos ver se alguém tem comentário aqui na live. Sibeli aqui. Olá, Sibeli, como você está? Tudo bom? Margarete Magalhães. Olá, Margarete. Paulo Ricardo Monari. Patrick Matiola. Gerson Geraldo, meu amigo Gerson, lá de Santa Catarina, do site Minhas Planilhas, parceiro aí, professor de Excel também. O Osmar Santini está falando aqui que vai aguardar o vídeo ser disponibilizado depois, porque ele chegou agora, deve ter chegado da faculdade, do trabalho, né? O Gerson aqui parabenizando pelas aulas gratuitas. Obrigado aí, Gerson. A ideia aqui mesmo é compartilhar esse conhecimento para quem não tem tempo ou não tem condições mesmo de fazer um curso, de pagar um curso. É compartilhar esse conhecimento aí com a galera que precisa para o pessoal estar utilizando no dia a dia de seus trabalhos, né? De seus ambientes corporativos. O Ítalo Ramos mandou um salve aqui, salve. Thiago Pacatuba entrou também. Alt Arrasta, o Ítalo Ramos brincou aqui. Che Magalhães, falando sempre aí de Portugal, sempre entrando nas lives aí. Um abraço, Che, sempre prestigiando a gente aí, diretamente de Portugal. Virginie Lopes mandou um positivo aqui, um sinal de positivo. Olá, Virginie. André Ciola, sempre com a gente aí, André, parceiro. Comentou aqui, filé bem útil. Obrigado aí, que bom que foi útil aí para a galera. Virginie Lopes, show. E o Che Magalhães, muito bom mesmo. Grande abraço aí, Che, aí em Portugal. E essa live eu vou estar disponibilizando no canal do YouTube da Pense Excel. E a live com o arquivo, para vocês verem como é que se faz, para praticarem mesmo, com o exercício e o gabarito, eu vou estar disponibilizando lá no site da Pense Excel, na plataforma nova da Pense Excel. Para quem não entrou ainda, para visitar, vocês podem entrar lá, www.penseexcel.com. Ok? E aqui tem aqui, além de cursos de Excel e VBA com certificado, além das séries de educação corporativa, além dos bônus, das séries de bônus, né, dos atalhos do teclado, das questões de Excel para concurso, vagas de emprego e tal. Nós temos aqui as lives, que toda semana nós colocamos, nós
subimos as novas lives aqui que nós fazemos na fanpage da Pense Excel toda terça-feira às 21 horas. Beleza, galera? Então aqui no site, na plataforma mesmo da Pense Excel, vai estar disponibilizado o exercício e o gabarito de cada uma das lives que nós estamos fazendo. Ok? Então eu vou ficar por aqui. Grande abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Desculpa a minha fala hoje, porque eu estou meio gripado. Grande abraço, boa semana a todos. Tchau, tchau, galera. Até terça-feira que vem.